Tá. Ok. Acho que está tudo certo. Boa noite, queridos companheiros. Estamos aqui hoje, dia 25 de junho de 2022, e nós estamos começando o nosso estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 22, em que Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, Jesus e Beelzebu, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e a ver. Nós vamos colocar aqui o vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, que faz esse estudo lá em Uberaba, no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, e o estudo hoje está muito interessante. Inicialmente, ele vai focar para a nossa reflexão lhe trouxeram, e ele vai explicar muito, é muito interessante o estudo de hoje. Nós vamos aqui compartilhar. Você já está compartilhando, então vamos lá, deixa eu botar ele alto aqui, abrir a página e botar ele falando. De patologias da Palestina Antiga? Não é. O Evangelho é um tratado, é um compêndio. Sim, eu já peguei o comecinho, para não ter que pegar tudo, que algumas coisas ele fala mais para informação que tinha uma pessoa nova lá, mas ele está falando que a cura, que o Evangelho não é um tratado de medicina. Entra? O Evangelho não é um tratado de medicina. O Evangelho, eu vou virar para lá. O Evangelho é um... Ele vai explicar o que é. Que as curas não são só físicas. Aí ele vai começar a explicar. Então, é patologia? Não, não é. É muito interessante. Estão preocupados com a cura do corpo físico, né? Estão preocupados com Exatamente. as nossas necessidades espirituais. Certamente. Sobre medicina do espírito, sobre males, patologias, mazelas, enfermidades de natureza psíquica. A inveja é uma enfermidade, o ciúme é uma enfermidade, o ressentimento é uma enfermidade. A inveja, o ressentimento, o estão ódio ouvindo? deixa a gente cego, o orgulho deixa a gente surdo, a preguiça deixa a gente paralítico. É isso. Tá bom? Vamos começar então a passagem? Só a introdução é importante para a gente entender. Quando a gente para estudar cura no Evangelho, para que a gente tem que estar atento? E hoje, muitos templos religiosos, mesmo espíritas, focam toda a sua atividade em arrancar tumor, em curar câncer. O pessoal não entendeu. Religião não existe para curar corpo. Pode até ser que aconteça, mas não é para isso que existe. O Cristo não veio ao mundo para curar corpos. Ele veio para desentortar consciências, para sanar mazelas de ordem psicomorais. Pronto? É essa lente que a gente vai pôr agora para olhar esse versículo. Vamos ver? Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, nós já vamos comentar isso aqui, um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou de modo que o mudo passou a falar e ver. Aí a ciência do mundo, a arqueologia do mundo, a historiografia do mundo, a teologia do mundo, vai estar totalmente preocupada em fazer pesquisas para tentar ver se essas curas foram reais ou são figuradas. Não nos interessa. Aqui, o nosso foco não é a veracidade histórica dos fatos, muito embora na doutrina espírita a gente saiba plenamente que é possível
A cura psíquica, pela imposição de mãos. A academia, o ambiente acadêmico começa a pesquisar isso. A USP começa a pesquisar isso, começa. Mas não é o que nos interessa. Não é o nosso foco aqui. O que é que nós temos que olhar mesmo? Que tipo de enfermidade? Então nós pegamos a primeira camada do versículo, seu Valdir, que é a camada literal, aquela que fala que tinha um sujeito que era cego e que era mudo, e que Jesus impôs as mãos e ele curou. Vamos tirar essa camada? Essa primeira camada não nos interessa. Essa deixa para a ciência médica, para a historiografia estudar. Ótimos pesquisadores analisando isso. Não nos interessa. Vamos para a segunda camada? A segunda camada é: quem trouxe esse enfermo para Jesus curar? Então lhe trouxeram. Quem trouxe esse enfermo para Jesus curar? Quem chuta? Quem? Quem? Raimundo Nonato. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e eu achei uma reflexão interessante. Em várias passagens, ele vai mencionar isso, existe esse início. E trouxeram um cego, e trouxeram um homem que se batia. Só tem algumas passagens, como, por exemplo, o pai que trouxe o filho que se batia no chão, ora no chão, ora na... A multidão, né, que estava... Não foi a multidão. Foi alguém que queria que ele falhasse. Eu pensei, foi algum os fariseus que traziam por quê? E aí ele vai dizer por quê. Eles esperavam que acontecesse duas coisas. Uma, ele vai falar isso, né? Uma, que Jesus não curasse e eles aí iriam fazer aquele escândalo na multidão. Olha, ele disse que cura e não cura. Da moeda, né? Mesma coisa da moeda. E outro, exatamente. E outro, se Jesus curar, que dia é hoje? O dia que os judeus não trabalham. Então, a cura é um tipo de trabalho. Segundo eles, né? Eu tenho uma impressão totalmente contrária, mas vamos ver o que ele está falando. Para poder lidar com essas situações. É impressionante. E ele vai falar depois sobre os inimigos. Gente, é muito interessante. São situações, são fatos que ocorrem cotidianamente, mas a gente não para pensar. Você é policial, não é? Né? Você vai achá-lo? E quem é que está falando ali? É vovô que está lá? Rita, tudo bem, querida? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Alexandre, nós já falamos com você. Tudo bem, querida? Alexandre, nós falamos com você não nos ouviu. Está tudo bem? Eu acho que ele está com um problema no áudio. Tudo bem, querido? Tá bom. Tá ótimo. Prazer em recebê-los todos aqui. Vamos, então, continuar com o vídeo ali, que está muito interessante. Se quiserem a parte A, por favor. Oi, Alexandre. Coisa boa te ver. Prazer. Tá, já percebi que você está com problema no áudio, mas que bom. Que bom você estar aqui. Aqui. Está implícito na oração. Quem que trouxe esse doente? Os discípulos? Como o nosso estudo é sequenciado, a gente já sabe que não. Porque os discípulos e o resto do pessoal já estava ali com Jesus. Se eles já estavam ali com Jesus, foi um outro pessoal que trouxe. Oi? Quem que trouxe? Aí, sabe o que a gente faz, Elites? Uma estratégia. Vai anotando isso tudo aí, você tem que aprender esse negócio, hein? Eu não estou baixando essa telazinha ali onde estão resumidas as pessoas, porque já aconteceu, eu já percebi que quando eu mexo, no momento não vai acontecer nada, mas na gravação
vai ficar um preto naquela parte, quando eu desloco a tela para baixo. Então, eu tenho que lembrar de, antes de iniciar, eu já colocar ela numa posição que dê para a gente ler lá em cima. Que agora não adianta mais. Mas ali vocês já viram, né, que ele está dando destaque, é lhe trouxeram. A gente faz uma coisa que chama referência cruzada. A gente vai em outras passagens de Mateus, em outras passagens de Lucas, em outras passagens de Marcos, em outras passagens de João, e procura ocorrências dessa expressão, e lhe trouxeram. E são muitas. São muitas passagens em que o versículo começa com, e lhe trouxeram um doente. Adivinhe. Em muitas dessas outras passagens, sabe quem tinha trazido o doente? Os fariseus. Como essas outras passagens servem de referência, a gente já sabe. Opa, nessa aqui também são eles. Mas espera aí, Luiz. Esse grupo de doutores da lei, de fariseus, não tinham antipatia de Jesus? Não tinham raiva de Jesus, inveja de Jesus? Então por que, Rejane, que eles trouxeram esse doente para Jesus curar? Olha a armadilha. Pensa a armadilha. Se Jesus estendesse a mão e não curasse, o que eles iam dizer? Ah, é um charlatão. Aí, ó, não tem poder nenhum. Aí, ó, não é o Messias. E se Jesus estendesse as mãos e curasse? Que dia que era esse mesmo? Não podia. Meu cara, acho que você estava lá nessa época. Uma pegadinha. Hoje você está aqui para poder. Que tem cara de quem esteve por lá, né? Com certeza. Eu acho que eu tive. Vai saber. Vai saber, né? Eu acho que todos nós tivemos algum, se não tivemos lá, tivemos algum envolvimento nas religiões, em alguma das religiões, católica, ou principalmente a católica, porque a gente, normalmente, tem notícia, muitos espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, que são ex-padres, ex-freiras, e muitas vezes, exatamente, eu também já fui freira de encarnação, e que exatamente, e eles vêm cobrar e culpam Jesus. Quem te falou isso uma vez? Você entrou aqui, né? Foi. Quem foi? Foi o Júlio que falou. Júlio estava Júlio Dalmi, falhando, e o Wallace na porta da casa espírita. Eu não tinha vindo aqui em 1969, 70, a primeira vez que eu vim, né? Uhum. Eu levei muito tempo sem visto, mas vim que minha sogra que trouxe, né? Quando eu me decidi a vir por aqui, né? Com o Egeuzinho, na hora que eu estava chegando aqui da esquina, aí estavam os quatro lá na porta da casa espírita. Eu estava te esperando aqui, eu já estava te esperando aqui. E isso ali que eu ia. Eu vinha você com sua batina, e até hoje essa batina se arrasta na minha perna. Mas é fogo. Eu também tenho muita, realmente, mas eu também eu já fui, eu tenho essa sensação, mas eu tenho um lado duplo, que eu já fui freira e já fui cigana. E esse meu lado de arte, de amar a arte, é o lado ciganal. E o lado de muitas coisas que eu trabalhei em mim, de me segurar, de achar as coisas exatamente, mas também com relação a outras coisas que eu achava feio, que eu achava que não podia ser assim, que estava errado, sabe? Essas coisas aí que eu trabalhei muito em mim, que eu acho que seria essa parte de proibido fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Eu muitas vezes eu me segurava, eu não queria dizer não às pessoas. Depois, o dia que eu descobri que eu conseguia dizer não, eu passei a dizer não. Não posso fazer isso não. Mas antes eu não dizia não. É como se uma coisa me segurasse para não dizer não, para eu ficar quieta e fazer o que me mandavam. Então, essas coisas todas me foram, né? Essas coisas são muito interessantes, né? Porque outro dia eu estava atravessando aí, mês passado, assim, que fez academia, tinha que ir lá
fazer o exame de sangue. Aí na hora que tem umas senhoras aí que ficam pela rua, né, para lá e para cá, para lá e para cá, ela meio que deve ser médio, né? Fica vendo as coisas, né? Aí ela estava até bem, aquele dia ela passou por mim com o pão na mão, comendo pão. Estava lá distante, a pouco ela voltou. Aí, agora usou meu nome, como é que é? Ela não lembra, ela usou meu nome. Ô padre, não sei o quê, como é que está a sua igreja? Eu falei, está bem. Oi, Chiquinho. Eu também que respondo direitinho. Boa noite a todos. Boa noite aqui. O grupo aí está maior do que o de cá, hein? Oi, boa noite. Quase maior do que o de cá. O que é? Não entendi. O grupo Tá dizendo daí que tá o- maior do que o de cá. Que o grupo daí está quase maior. Ele está falando que está maior, mas eu estou dizendo que está quase Ah, é? maior. 2, 3. Uai, quem é que está mais aqui que eu não estou vendo? Aqui tem 7, né? E lá tem 5. É porque aí no presencial é diretoria, aqui nós somos Não peão. está vendo, não, Chico? Vocês não Agora estão se vendo. é porque eu estou no celular. No Ah, celular eu tenho que apertar aqui os botãozinhos para ver quem está não, na mas tudo sala. bem. Sem problema. Alexandre, Rita, Eu, Chatu presente. e Helder. É, isso. E os Agora presentes sim. estão aqui: Fábio, Gedeon, Daqui só estou Angélica, vendo o Fábio e Odete, Fábio, Gedeon, Odete, Egeu, Marcelo e o Hélida. É Só estou diretoria. vendo, E essa só tô vendo discussão. Fábio. Só estou vendo Fábio, Gedeon e Odete. Pois é, mas os outros estão, ó, os outros demais presentes estão ali, ó. Eu estava aí agora há pouco. E aí tem o Alexandre também, tá vendo? Alexandre. Isso aí. Então, gente, vamos continuar aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa a respeito, algum comentário, a gente é só falar. Bom, eu cheguei atrasado, não vi o que você estava falando. Hein? O que é? Eu cheguei atrasado, não vi o que vocês estavam falando. Não, nós estamos comentando que a Luiz Elise está falando sobre a questão das curas. Que Jesus chegou e lhe trouxeram um endemoniado surdo e mudo, não, cego e mudo, e ele o curou. E ele passou a ver e a falar. Então, ele dizendo que trouxeram, quem trouxe? Foram os fariseus, para poder pegar Jesus em tentação, né? Numa situação que pudessem acusá-lo. Se ele não curasse, diziam, é um charlatão, não está curando ninguém. E ele curando, eles iriam com aquela sempre perseguição de que Jesus estava curando no sábado. E aí nós estamos falando que os religiosos, né, sobre os religiosos, e estamos fazendo alguns comentários que muitos de nós aqui já estivemos envolvidos com a religião, né? E, em nome de Cristo, fizemos muita besteira. Né? Com certeza. E aí ele está falando aqui justamente sobre trouxeram, né? Qual o objetivo dos fariseus de apresentarem um homem doente para Jesus? Se não vou curar, eles iam usar isso de pretexto para dizer, aí, ó, ele está arregão, não quer curar. Não quer curar porque não pode, porque não é o Messias. Se Jesus estendesse a mão e curasse, opa, hoje é sábado. Se é cura, é trabalho. Médico, Deus não trabalha no sábado. Não pode trabalhar no sábado. Você curou, fez um negócio que no sábado não pode fazer. É uma armadilha. Esse e lhe trouxeram que aparece ali no versículo, Tonzinho, implicitamente é o autor, o evangelista dizendo, prestem atenção, é outra passagem que vai falar sobre antagonistas, sobre perseguidores, sobre inimigos. Essa não é uma passagem sobre cegos e mudos. É um versículo que fala de perseguidores, inimigos, antagonistas. Vocês os têm? Eu tenho. Pense um pouco. Vocês os têm? Existem na vida de vocês? Perguntando o pessoal da internet também. Eu já estou afirmando, eu tenho. Existem na vida de vocês?
outros corações que trabalham para bagunçar sua vida? Pensa. Não precisa responder em voz alta, não. Só pensa. Só tem. Um negócio para vocês. Nós vamos agora organizar um sistema, um método para entender a perseguição nas nossas vidas, o inimigo nas nossas vidas. E funciona da seguinte maneira: nós vamos classificar. Primeiro dividir em 2 grupos e depois em 2 subgrupos. Funciona assim. Todos nós aqui, já estou antecipando aí, todos nós aqui, até a Aninha, que é um anjinho, possui 2 tipos de inimigos, 2 tipos de perseguidores, 2 tipos de antagonistas. Uns são desencarnados, os outros são encarnados. Uns estão do lado de lá, outros estão do lado de cá. Sabe por quê? Porque no passado, em outras encarnações, aí, seu Valdir, é a diferença. A gente olha com o olhar espírita. Então, nós acreditamos em reencarnação. Em outras encarnações, nós pisamos no calo de muita gente. Nós fizemos da vida de muita gente um inferno. Nós bagunçamos a vida de muita gente. Nós causamos prejuízos a muitos corações. E esses corações estão aí. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados. Dos encarnados, tem 2 tipos de perseguidores. Uns que têm o nosso DNA, outros que não têm o nosso DNA. Uns a gente chama de filho, de esposa, de marido, de tio, de tia, de primo, de vô, de vó. Outros convivem com a gente no serviço, encontram com a gente na rua. Começamos a dividir, nós estamos encarnados ainda, hein? Dentre os encarnados. Uns têm a nossa consanguinidade, outros não. Desses que têm a nossa consanguinidade, ou desses que não têm a nossa consanguinidade, nós vamos subdividir de novo em 2 grupos. Uns têm uma questão pessoal conosco. O problema é com a gente. A coisa é pessoal. A mágoa, o ressentimento é com a gente. Vocês têm parente assim? Vocês têm colega de serviço assim? Você fala assim, esse cara não... Né, Ivanete? Eu sinto que ele olha pra mim, que eu não desço na garganta dele. Ele não gosta de mim. Esse é um adversário que tem um problema com você. Agora tem uma outra turma, que é aquele que bate em você e diz assim, nada pessoal. Sabe por quê? Esse não é seu adversário. Ele é adversário da obra, do trabalho do evangelho, ao qual você, no nosso caso aqui pelo menos, está vinculado. Eles não são inimigos da Rejane, eles são inimigos da sopa fraterna. Então, o dia que a Rejane tem sopa para fazer aqui no domingo, na casa, para distribuir para o pessoal que tem fome, a Rejane vai apanhar muito. Desses encarnados, que não tem nada pessoal com a Rejane, mas são adversários do Cristo, da obra, do evangelho, do bem na terra. Encarnados. Tem muitos desses, né? Não é pouco, não, né? Quantas pessoas, às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente só comenta, né? E às vezes de outra religião. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Esse aí realmente não tem nada pessoal contra mim, mas talvez nem contra o Cristo. Ou então tem, né? Porque vai discriminar por uma questão de opção religiosa. Dogmática. Segunda-feira aconteceu isso comigo no consultório médico. Na hora que eu falei que eu era espírito. O cara se transformou na minha frente. É mesmo. Mas você vai ver muito isso. Católico até
Os últimos. No extremo, no limite, assim. Gira o botão e É isso mesmo, você vai encontrar muito. Está quietadinho, ainda não conseguiram alcançar. Não, É o nosso tempo, não é? exatamente, é verdade. E às vezes, né, muitos até têm essa justificativa, não conhecem, nem se interessam em conhecer. Falou que é espírita, pronto, já está classificado na categoria de pessoa não grata. Aconteceu um episódio assim interessante, era realmente comigo. Que às vezes os espíritos deixam que isso aconteça para poder, quando ele vê que, quando eles veem que a pessoa realmente está em condições de suportar, eles deixam que aconteça. Né? Eu tenho sempre eu gosto, né? Quando chego nas reuniões mediúnicas, eu chego um pouco mais cedo. Quem vai chegando, eu vou cantando lá, cantando. Um dia que eu estava cantando uma música, meu Deus, mas eu cantei, mas essa música estava ali, eu senti que ela saía daqui de dentro de uma forma muito diferente das outras vezes. Me emocionei com a música, né? Eu fui envolvido com a música. Quando foi lá pelas tantas, se apresentou o Espírito. Foi tocado pelo sentimento, pela música e pelo sentimento que ela conseguiu, que foi conseguido passar, né, para ela. Eu agora tenho um coração. Para deixar que eu não coloco mais a mão em você em um músculo sequer. Quer dizer, que esse Espírito está me acompanhando já há muito tempo. Eu estava muito tempo me acompanhando. Então, ele foi tocado pela própria música, pelo sentimento. E às vezes, muitas vezes, a gente consegue fazer isso, né? A gente faz por amor, por dedicação, né? Por isso que a gente fala, né? Temos que amar um ao outro, não tem jeito. O caminho é esse, né? Nos amar. Você está falando de quarta-feira, Pois é. Regeu? Pois é, você estava lá, né? Tava. Você fez uma doutrinação só cantando. E acontece isso. A música ela consegue realmente mexer, né? Interessante, né? É a questão do sentimento mesmo, E né? são aqueles que vêm acompanhando a gente, é como você está falando, né? Aquele grupo que não está no primeiro grupo, né? Os que não são familiares propriamente, né? Uhum. Mas que também nós temos débitos. Deus sabe com quantos nós temos débitos. Né? Nós somos espíritos milenares, né? Se não aqui na Terra, mas nós já viemos de outros planetas. Exatamente, exatamente. E lá o que nós fizemos para aqueles que estavam lá? E que eles também vieram para cá. E estão conosco aqui hoje. Apertando a bomba atômica, a bomba de nêutron. Estou brincando. Mas é isso. Então, ele está falando justamente sobre isso e é uma realidade, né? A gente, às vezes, só pelo fato de realizar alguma tarefa em nome do Cristo, quantos obstáculos você percebe para você conseguir realizar aquela tarefa? Se não tiver muita força de vontade, muito empenho em realizar... Acho que a gente deveria, sim, utilizar como um meio, quando a gente for fazer as nossas preces, dirigir de uma forma geral para todos os irmãos que habitam o nosso planeta, indistintamente, seja de uma religião, de outra, Com certeza. vamos orar por todos, igualmente por todos. Só os que estão encarnados? Não. Os que estão desencarnados, que são muitos também. Aliás, o número é bem maior, né? 5 vezes ou 4 vezes mais do que está encarnado, né? Nesse processo de renovação. O planeta hoje tem uns 7 milhões, não sei o que é bom de estatística, 7 milhões de 800, né? Por aí. Você multiplica por 4, só por 4 é 2, sabe? Parece que é possível, né? 35 bilhões de almas lá do outro lado.
Não se sabe se atualmente com Com essa mudança com esse exílio, agora, se ainda continua. Mas, em compensação, nós sabemos, pelo menos provisoriamente, exatamente, outros chegaram para ajudar, para reencarnar aqui de outros, oriundos de outros planetas, que vamos dizer assim, se registraram junto a Jesus para poder ajudar o desenvolvimento nosso, né? E outros mentores mesmo que vieram para iluminar, para ajudar a iluminar. E que seremos nós no futuro, que depois vai também se candidatar. Só, eu estou mais ou menos pronto. O que o senhor acha? Média aqui, passou. Como é que é aquele aparelho que vocês usam lá no psicoscópio. Psicoscópio. Só aqui ver como é que você está. Acho que você está bem, pode ir. Ou então diz assim, cuidado, faz igual Alcione. Você vai se meter naquele lugar lá, é um lugar de sombra, você pode cair. É um respiro. Ou seja, ela era um espírito que ela já tinha, como Célia, que ela foi Célia Lúcius, né? Já tinha desempenhado um papel magnífico de ajuda, de doação, de entrega, de renúncia, né? Foi expulsa de casa pelo próprio pai para salvar a mãe, que foi armada, não sei se lembra da história, né? Foi feita uma armação para pegar a mãe e ela não conseguiu saber que era uma armação, mas ela viu, botaram um bebê, deram um remédio para a mãe dela e botaram um bebê na proximidade para o pai pegar. Isso a mulher que gostava do pai da Célia Lúcius, e se armando para conseguir que ele abandonasse a mulher e ela se infiltrar e chegar perto dele. Então, combinou com uma moça, uma senhora de não tão bom caráter assim, que conseguiu essa criança recém-nascida. Ela antes havia se empregado nessa casa, obviamente fingindo, conquistou a confiança de todos da casa, e botou um remédio para essa senhora. O marido parece que não estava lá na hora, eu não sei como é que foi, porque que eles não estavam no mesmo quarto, ou ele ia chegar, estava fora. E quando a Célia Lúcius passou e viu aquela situação, ela correu, ela nem viu que é um espírito bom, puro. Ela nem pensou, não julgou a mãe, ela só quis salvar a mãe daquela situação. Não achou que não era da mãe, o que era da mãe, ela simplesmente foi lá, pegou a criança e segurou. E saiu correndo com a criança para o quarto dela. Quando o pai chegou, né, a mãe também acordou sem saber o que tinha acontecido, não sabia de nada. Foi dopada, que o pai viu e expulsou ela de casa. Saiu ela, sem ter culpa nenhuma, com uma criança, uma jovem, que eu não sei se ela tinha 20 anos, chegava a ter 20 anos, foi para a rua, aí, obviamente, que os espíritos superiores ajudam, e ela conseguiu ser acolhida por uma pessoa. Esse rapaz, esse menino, né, esse bebê, era um tipo companheiro dela de lutas, e aí ela foi crescendo. No final do livro, né, ela foi encaminhada lá para o norte da África, para um mosteiro, né? Não vou entrar em detalhes, que é muito longa a história. Mas ela sobressaiu nessa vida o seu espírito de doação, de renúncia, de entrega, de abnegação. Foi caluniada, foi acusada, uma série de situações torpes que a pessoa, o espírito, é posto à prova também. Né? E saindo dali, ela foi para esse mundo de Sírios, já foi direto. Né? E estando lá, ela quis voltar à Terra para resgatar esse mesmo bebezinho que em outras encarnações se desviou no caminho da religião, que era o amado dela. E o mentor falou, olha, você vai fazer isso? Tem certeza? É uma região de sombras, você pode cair. E eu diria, como que o espírito que passou uma vida toda com tantas dificuldades, enfrentou, iria cair? Né? Eu pensando, mas ele alertou. E ela veio e não caiu, obviamente. Realizou um trabalho maravilhoso também de renúncia, de doação, de abnegação. E foi até melhor, né?
Subiu mais Essa ainda, né? história, né, já vem de longe, né? De Abraão. Ô, Giseldo, Fala, querido. o Aloysio Elias está com o dedo levantado aí já há um tempão. Não, ele quer falar, É. tá com o dedo levantado. Eu já vi. Vamos ver o que ele quer falar. Ai, meu Deus do céu. Aí você pega o espelho, tudo isso que eu falei sobre encarnados antagonistas, encarnados perseguidores meus, credores de vidas passadas, e encarnados que se antagonizam, se antipatizam com o bem na Terra, você pega isso e você tem o correspondente a isso tudo entre os desencarnados, entre os espíritos desencarnados. Então, do mesmo jeito, eu vou ter um perseguidor que no linguajar popular, folclórico espírita, a gente chama genericamente de os obsessores. Ele pega, põe tudo a farinha no mesmo saco. É o perseguidor desencarnado, ele tem um problema comigo. Pelo fluxo da reencarnação, daqui uns dias eu estou chamando ele de filho. Entendeu, dona Cíntia? O problema dele é comigo. E tem aqueles desencarnados que eles vêm na reunião mediúnica aqui, né, Toizinho? Na sexta-feira, aqui no centro, por exemplo, reunião fechada da casa, de trabalho o seu Arnaldo Rocha não gostava de falar desobsessão. Ele usava um termo muito bonito, ele falava assim, enfermagem espiritual. Vem aqui no trabalho de enfermagem espiritual, chega aqui e fala assim, ó, eu nem te conheço, não tem nada com vocês aqui, só que nós vamos bagunçar o coreto, porque nós não queremos a obra do Evangelho na Terra. Nosso adversário, né, como uma expressão que está lá no livro Libertação, do André Luiz, a psicografia do Chico. Nosso problema é com o cordeiro. É com ele. Ficou clara essa questão do antagonista? A questão não é com Jesus, né? É porque em nome de Jesus se cometeram tantas barbaridades. E eles atribuem o fato a Jesus, porque Jesus teria permitido. Isso é conta dele. Mas foi, exatamente. Mas na realidade não era com ele, porque em nome dele tanta coisa. Até hoje, né? Até hoje. Tem naquele livro, O Mundo de Regeneração, fala sobre reuniões mediúnicas, né, que o Manuel Flamengo participava. Ele participava no plano espiritual. Né? Eles levavam espíritos que tinham assim, eram antagônicos mesmo a Cristo. E a tudo que era a favor do Cristo. Eles atacavam. O Tio falou dessa questão da última barriga. Lá eles falam que eles atacavam alguns médios, perseguiam. Não vai estar em detalhes aqui também, que tem muita história lá, mas que eles realmente trabalham em desfavor das obras relacionadas ao Evangelho e para a prática do bem. Tudo que fortalece o Evangelho, tudo que Cristo ensinou fortalece o Evangelho, no final, o amor, né? E eles trabalham em desfavor mesmo. E que alguns desses espíritos, eles eram trazidos de colônias assim, subterrâneas, vamos falar assim, suburbaninas, vamos falar assim, que eles tinham eles eram levados até lá para tentar, alguns conseguiam, e até um desses casos, Maria intercedeu, dada a prece que foi feita em favor de um desses espíritos, acho que a mãe dele, que no plano espiritual pediu muito apoio, e eles viram um clarão azul chegando, e era Maria. E fala, inclusive, que eles tentaram fazer uma incursão dentro de uma dessas cavernas para tentar salvar a maior quantidade de espíritos possível. Não sei se foi uma orientação direta do Cristo ou de Ismael, mas uma tentativa de salvar, porque era uma região que seria exilada. E aí eles tentam fazer essa incursão, e o Itis Barçanufo teve que deferir, porque a condição de trevas estava tão crítica que ele foi lá, ele já é um espírito mais iluminado, conseguiu
contornar a situação. Um dos líderes, né, daquela situação estava conseguindo perturbar aqueles missionários que estavam lá. E aí ele fala depois que toda aquela região seria identificada pela humanidade como uma região de cavernas, mas era uma região subterrânea, vamos falar assim, que ela foi desmontada, a cidade foi totalmente, a colônia removida e extraditada, vamos falar assim, né? Foi exilada para outro lugar. Da colônia inteira. Da colônia inteira. Me parece que hoje em dia não existe Ele mais. chama de engenharia espiritual. Né? Foi, eu falei, foi pô, mesmo. meu conhecimento, eu não tenho condição de usar. Você sabe que isso acontece. Para ajudar também. Isso mesmo, eu tinha esquecido até disso, preciso reler aquele livro. Muito interessante. Eu li os 2 livros dele, os últimos, né? As reuniões mediúnicas, elas têm características diferentes, né? Atendimentos diferentes. E os médiuns também Os têm médios também têm características diferentes. diferentes. A gente participa de 2 reuniões, que é de domingo e a de quarta-feira. Os médicos são preparados para aquele tipo de realmente de atendimento. O Chacu, seu pai participa, o Chico também participa de uma delas. Ele não participa, não, ele participa. A gente vai a essas regiões. A gente acompanha os médicos em desdobramento. O interessante é que quando a gente está atendendo o médico, que também quem está fazendo o trabalho de diálogo tem que ter essa condição também de perceber, né, todo o andamento, todo o processo. Né? E são regiões muito complicadas para se chegar até eles. E acontece isso mesmo, de muitas vezes desmontar todo aquele aparato que está no mundo. São laboratórios, cidades, às vezes, cidades que vivem lá para poder justamente, através dos médiuns que estão afinizados com aquele tipo de situação, transmitir ele para o mundo. Por isso que ele tem que ter muito cuidado. Existe um livro chamado Educação, Comunidade Educacional das Trevas. Comunidade Educacional das Trevas. Que são pesado esse livro. Esse livro é pesado. E tem o Ranieri também, que ele tem lá 2 livros muito interessantes. Um é, eu acho que como é que é? Um nome assim. Ele fala sobre essas regiões umbralinas. Não é no umbral superficial, não. É num umbral mais profundo, onde essas comunidades vivem. São inteligentíssimos, são engenheiros, muito bem preparados para poder estrategistas para fomentar isso tudo que aparece às vezes aqui na Terra. Como aparece isso? Através de músicas, essas músicas que a gente ouve aí, isso tudo são os Você estava hoje comentando sobre aquele vídeo que eu tinha assistido? Ah, sim. Mas aí eu me lembrei de uma outra coisa. Jerusa assistiu Tem um espírito, uma médium que recebe um espírito, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, chamado Doutor Espanhol. Então, ele estava dizendo que o tal do TikTok é das trevas. Que as crianças, ele ensina as crianças que morrer, por isso que tem havido tanto suicídio de crianças. Morrer não tem nada não, a pessoa não sente nada, não sei o quê. Diz que as crianças têm que os pais tomem muito cuidado para não permitir que as crianças usem livremente esse TikTok. Ele tem muita coisa que isso foi construído nas trevas. E está atingindo muita criança e induzindo muita criança ao suicídio. Essa fala do Edivaldo, ela tem um fundamento. Eu achei ótimo. Todo, né? Eu achei ótimo. Mas... Tem uma ou outra coisa, mas de modo geral, eu acho que tem. Eu tomei foi pedrada, tá? Tomei foi pedrada quando aqui. Sim, mas eu acho que... Depois a gente conversa. Mas eu li, não sei se foi nesse próprio livro ou se foi comentário de Divaldo,
que as regiões muito, que eles chamam de abismais, não estão existindo mais. Existem regiões das trevas, regiões ainda, vamos dizer, como você falou, ainda, como é que eles falam? Inferiores à superfície da coisa, mas não aquelas terríveis, onde existiam só animais mesmo. Seres humanos com aparências animalescas. E aquelas não estão mais existindo. Eles fizeram uma limpeza, porque, gente, para mudar o planeta... É um esvaziamento. Exatamente. Tem que fazer uma limpeza muito profunda. E a misericórdia de Jesus é tão grande, que eu lembro, se vocês estão nesse curso para o outro, que ele fala. E, mestre, o que nós devemos fazer com essas criaturas? Ele falou, salvem todos que queiram ser salvos. E o interessante nesse livro, ele fala exatamente. Eles levam ajuda para ver quem quiser acessar o império. Eu lembro que Zé Deus fala muito sobre isso. Fala. Ele fala de um bispo. Você vê como que é. Estou me estendendo nesse livro, se estiver atrapalhando depois enfim, o curso do estudo. Mas eu fiquei impressionado porque ele tinha um bispo. Como é que eu fico pensando assim? Eu já fui católico, como que um bispo pode odiar o... Não, mas é isso. Sim, um bispo que foi levado, que ele era totalmente antagônico. Mas dizem que tem mesmo. Ele se envolveu com muitas questões, né? Nesse nível mais alto da igreja, ele tinha envolvimento com as altas lideranças, né? Lideranças, autarquias, né? Vamos falar assim, a sociedade, a alta sociedade da época. Então, ele tinha desenvolvido um antagonismo muito grande, achando que a condição que ele se encontrava era decorrente daquela estrutura que a igreja se envolveu na época, né? Infelizmente. E aí ele culpava o Cristo por isso. Nós conhecemos um rapaz aqui na Casa Espírita, nem sei se aquele rapaz ainda está vivo, mas o Júlio, o rapaz era filho de um casal que frequentava aqui, e a mãe ficava muito, muito chateada porque disse que o rapaz não acreditava em nada. Não queria saber de nada, não acreditava em Deus, não acreditava em... Aí Júlio explicou o seguinte, esse rapaz tinha sido um bispo, alguém de alto poder na igreja, e quando ele desencarnou, ele fez misérias em nome do Cristo, em nome de Deus. Quando ele desencarnou, que ele foi para as trevas, ele não se conformava, que achava que ele tinha feito tudo em nome de Deus. Coisas horríveis. E que aquilo seria um passaporte para o céu, pelo fato de ter sido em nome de Deus. Que ele estaria liberto, estaria protegido e nada lhe aconteceria. Quando ele foi parar nas trevas, ele ficou tão revoltado que quando ele reencarnou, ele simplesmente reencarnou totalmente agnóstico. Não aceitava mais a existência de Deus. Aí tem... São os antagonistas, né? Que o Aloysio fala, né? Encarnados e desencarnados. Exatamente. E nesse livro do Rumo ao Mundo de Regeneração, ele fala sobre um judeu, né? O judeu é que... E tem também num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, aquele psiquiatra, eles receberam o espírito de um inquisidor Torquemada. Você lembra disso? Esse foi engolido depois do nosso. Exatamente. Não sei. Eu sei que esse espírito eles foram tratados desse espírito e eles esconderam. Esse espírito foi escondido pela espiritualidade e eles tiveram esse acesso. Ele estava primeiro como um louco no hospital, como uma coisa lá, e eles fizeram um trabalho para poder realmente escondê-lo, para poder conseguir ter oportunidade de se recuperar. Tal a perseguição que ele sofreu, que ele não conseguia mais... Aqui a fascinação, né? Exatamente. Ver aquele monte de espírito cobrando. Então, ele foi... E como ele demonstrou arrependimento e tudo mais, e
ele foi ajudar nesse ponto. Gisela, Oi. vamos falar um pouco do lado bom também, né? Sim, a gente tem que falar do lado bom. Mas esses espíritos que fazem esse resgate estão do lado bom, né? Estão querendo ajudar, estão justamente trabalhando para resgatar. Tem uma multidão de resgatar. trabalhadores do bem também no plano espiritual. É claro. Com certeza. Se não houvesse trabalhadores do bem, o que seriam dos nossos irmãos necessitados? Exatamente, e é em maior número. Que seria de nós, né? Mas é por isso que é importante a gente vibrar sempre positivamente, para que a gente possa ajudar, né? Esse passado aí que nós estamos relatando aqui, nós estamos falando de nós mesmos. Exatamente. Viu, Jabu? Exatamente. Então, meus amigos, a gente vai encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Alguém quer fazer algum outro comentário? Ele vai contar aqui uma história sobre uma cachorrinha. Não sei se a gente vai conseguir ver no próximo. Vamos ver se a gente consegue ver. Se a gente consegue ver, a gente repete. Uma cachorrinha que o Chico ia muitas vezes, não sei se vocês já ouviram falar desse casal Galves. Era um comerciante muito rico, e ele e a esposa dele iam sempre, principalmente a esposa, a Uberaba ou a Pedro Leopoldo, para poder ajudar o Chico. E o Chico iam lá, inclusive, pegar o Chico para levar um médico, levar só alguma coisa que precisasse mais de um atendimento mais profundo, de melhor qualidade, eles iam e levavam o Chico para São Paulo, e esse Chico ficava hospedado na casa deles. No meio do caminho havia um posto de gasolina. Eu lembro de que levar a Larissa lá em... Ah, tá. Ela já me cobrou aqui no celular. Aqui rapidinho. Então tá, querido, depois você ouve o resto. Obrigada. Beijo, tchau. Fica com Deus, dá um abraço nela. Então, ele gostava de parar nesse posto de gasolina para comer uma coxinha que ele achava uma delícia. E tinha uma cachorrinha que, quando via, chegava lá com o rabinho. E porque sabia que ele ia lá e ia comprar 2 coxinhas. Uma para ele e outra para a cachorrinha. Aí ele partia, aí dava na cachorrinha. Um dia ele chegou e começou a chorar e falou: minha querida amiga canina, eu estou chorando, quer perguntar, por que você está chorando, Chico? Porque, minha amiga, você vai ver o preço que você vai pagar por ser amigo do Chico Xavier. Ele passou lá depois, a cachorrinha, queimaram a cachorrinha. Ela não morreu. Ela estava prenhe, teve os cachorrinhos, e ela conseguiu se salvar. Mas ele falou: viu, minha amiga, eu falei para você, que você é amiga do Chico. Chico é amigo do Cristo. Então ele virou para o rapaz e falou assim: ó, passa essa pomada, está com algumas pomadas do Pedro, né? Passa essa pomada nela. E ela conseguiu sobreviver. Mas olha só, até um cachorro eles atingem. Um animalzinho que não tem nada a ver, só porque o outro gostava do cachorro e o outro trabalhava com Cristo. Uma coisa muito triste, né? Isso fora, você vê o que acontece mais, né? Mas é isso, meus amigos. Nós vamos parando por aqui. Os animais são para-raios. Primeiro bate neles. Que é? Os animais são como para-raios. Se está no teu lá ali, geralmente bate neles primeiro. Infelizmente, eles normalmente são para-raios, aparentemente, porque... O que houve aí? Se entrou água, lá em casa tem aquele álcool isopropílico, que eu sei que ele é bom para isso. Só desligar ele. É bom desligar. Desliga e deixa. Só um momentinho, gente, que eu deixei cair água no meu celular. Espera aí. Nossa, mãe. Desculpa. Botar ele no arroz, hein? Isso que eu ia falar. Deixa ele no arroz de hoje para amanhã. E ferve. Não liga, não. No arroz? E no arroz bem caro, não pode ser arroz baratinho, não. Mas tem que ferver? A gente normalmente botar arroz cru. Mas lembre-se que é arroz cru, hein? Não vai estragar a janta do pessoal lá, não. Não vai cozinhar, não, hein? Não, arroz cru. Tem que ser, bom, ser gente. Um arroz o mais caro que você achar lá no supermercado. Então tá bom, eu vou beber o resto da água.
Agradecer a presença de vocês. Eu trouxe esse livro aqui, que eu já comentei com vocês. Ao contrário, mas é Deus Conosco. É um livro... Obrigada, querido. O Fábio foi lá buscar um papelzinho para nós. É um livro que contém mensagens. Aquele rapaz que escreveu para, né? Foi no cartório e registrou todo o conteúdo, né? Todo o material de Chico Xavier. E eles aqui são só mensagens recebidas durante o culto do lar. Todas de Emmanuel. Tem mensagens que diz assim: Jesus conosco, zararatata, meus amigos, que as forças divinas vos concedam muita paz. Que o Senhor Jesus vos enche os caminhos de luz para todos os problemas e de tranquilidade para todas as lutas. São os votos sinceros do amigo e servo humilde, Emmanuel, só isso. E outras que são verdadeiras, olha, instruções editoriais, e tem por ano. Isso é de 1900, as primeiras mensagens. Nossa, eu rabisco os livros todinhos. De 1930 e pouco. Tem tanta introdução, 1935 até 1957. Durante todo esse tempo, de 35 a 57, em que ele esteve frequentando na realidade, era a casa do chefe dele, Rômulo Joviano. Ele trabalhava, né, para o Ministério da Agricultura, né? E quando acabava o serviço 5 horas, ele ficava ali mesmo 2 vezes por semana e participava do culto lá e recebia todo esse material. E se vocês, quem tiver a oportunidade de ter esse livro, eu comprei pela internet. A gente vê que tem não tem nada contra as mensagens de Emmanuel, muito pelo contrário. Tem bastante coerência, bastante traços mesmo, que você consegue identificar que é Emmanuel. Obrigada a vocês todos. Deixa eu pentear meu cabelo aqui. Bom domingo, muito bom final de semana, um bom domingo, hoje é sábado à noite, né? Muita luz nos corações de vocês. Eu vou só dar uma desligada aqui para a gente fazer a nossa prece final, tá bom, gente? Não saiam daí. Beijos.